Vamos lá. Bom dia, doutor Ever. Bom Bom dia. dia, doutor Eduardo. O Eduardo está com o microfone desligado, Eduardo. Já estou avisando que você vai falar e nós não vamos te ouvir. Agora sim. Bom Agora dia, sim. Estela. Bom dia, Ever. Bom dia, Eduardo. Tudo bem? Tudo certo? Só Com corrigindo a Galo, Estela aí, jornalista, eu pelo menos não sei tudo de um pouquinho, não. Eu não sei nada de nada. Só fico dando palpite. e é por isso que a gente se atreve. É, só fico dando É, palpite. só sei que nada sei, é por isso que a gente fala. Não é isso? É isso aí. Nosso tema hoje é independência, né? Porque não tinha muito como escapar disso, não é não? É, E liberdade, não? É liberdade, desculpa, não era independência, é liberdade. Eu juntei Lé com Cré aqui. Quer começar, Ever? Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. E que a E que a voz da voz igualdade seja seja sempre. sempre a nossa voz. Esse foi o tema da Imperatriz Leopoldinense em 1989, um ano após a proclamação da Constituição Brasileira. E eu acho bem pertinente hoje em falar em liberdade, onde todas as vozes sejam resplandecentes. Porque eu tenho muito medo do conceito de achar que só cabe voz aos pensamentos que são iguais aos nossos. E talvez esse samba-enredo traga essa pluralidade que caiba no ecoar da voz. E falando nisso, eu acho interessante dizer que não é porque se é livre que se pode dizer tudo. A calúnia, injúria e o Código Penal traz a calúnia, a difamação e injúria como elementos que são criminosos e que não significa que, por ser livre, a pessoa possa falar e expor o indivíduo em uma dessas situações. Eu acho muito pertinente que a gente discuta o que é liberdade e o que ultrapassa a liberdade. Eduardo, e você? Eduardo, o seu som Seu som, tá sem caiu. som. Sem som. Uai, de novo? Uai, nem mexi aqui. Você sabe que eu gosto de falar das coisas meio poeticamente, né? Tanto a independência, né? Tanto a palavra independência quanto liberdade são conceitos muito abstratos, né? A gente tenta às vezes traduzir com algumas coisas, né? Tipo, sábado fui andar domingo, sei lá, sábado, domingo fui andar de bicicleta e aí depois eu escrevi lá que eu tive uma sensação de liberdade incrível, né? Quando eu fazia esse exercício ou quando eu vou correr, eu sinto essas coisas assim, né? Então são conceitos muito abstratos e eu fico sempre procurando, quando eu vejo esses conceitos assim, eu fico sempre procurando a resposta na poesia, né? Que eu acho que se aproxima um pouco daquilo que pode ser, né? Podem ser essas coisas, né? Mas acho que a sua fala aí, inicial, Ever, é mega importante, né? Relembrando esse samba-enredo aí, sobretudo porque toca nessa questão da liberdade, independente de qualquer coisa, né? Tomados os devidos cuidados aí com a questão da expressão, né? A gente não se deve falar qualquer coisa, né? Nós estamos semanas atrás nós discutimos aqui sobre as fake news, né? O perigo que é isso, né? E então não só se atentar para o que falar, né? Para o que falar e como falar, mas também nesse viés aí que você coloca na sua observação muito bem, que é a defesa da liberdade de manifestação das pessoas, né?
as suas escolhas sexuais, né? As suas escolhas de vida, todas as escolhas que você faz na sua vida. A questão do livre-arbítrio, né? Você tem o livre-arbítrio para tomar as suas decisões. Lembrando lá também daquela passagem, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, né? Então, eu penso que é por aí, né? Esse conceito, na minha opinião, ele precisa tentar abarcar um pouco esses lados, né? Do tema. Na designação da palavra, no conceito da palavra liberdade, aqui no dicionário ela diz ser a condição do indivíduo que possui o direito de fazer escolhas autônomas. E também classificado pela filosofia como independência do ser humano e autonomia. A liberdade e a independência são íntimas nesse sentido, né? Eu acho que a liberdade e a independência andam de mãos dadas, né? A autonomia também, né? Então, eu penso muito também, quando se fala nisso, né? E aqui, pegando aqui o Albert Camus de novo, mas aqui em Homem Revoltado, né? E aqui, quando ele diz de homem revoltado, não é esse sujeito que fica pé da vida, não, né? É aqui o cara que toma consciência da sua prisão, né? Da sua escravidão e vai questionar, né? Vai rumo à sua liberdade, à sua independência, né? Então, é muito interessante uma passagem aqui que ele diz o seguinte, olha: o escravo, no instante em que rejeita a ordem humilhante de seu superior, rejeita ao mesmo tempo a própria condição de escravo, né? Então, se a gente for pensar essa questão da liberdade em todas as esferas da nossa vida, nós vamos perceber que nós ainda somos escravos, estamos vivendo acorrentados em muitas coisas, né? Em relações, né? Amorosas ou não, no trabalho, né? Então, a gente está sempre meio que tentando se libertar de muitas correntes que nos prendem o tempo inteiro, né? Então, é por isso que eu acho que é importante não apenas pensar, mas muito mais do que isso, refletir sobre essas questões, né? Sobre a liberdade, nesse sentido, né? De buscar a sua autonomia, a sua independência, e como tudo é uma luta, né? Alcançar a sua liberdade, a sua independência também é uma luta, né? E a gente não tem que sempre lutar, né? Óbvio. Dentro de um cenário político, será que estamos aptos a entender a liberdade de expressão do que vá contrário aos nossos conceitos? Eu tenho dificuldade. Eu expresso aqui a minha dificuldade. Existe hoje no Brasil a direita sempre existiu, mas uma outra direita extremamente conservadora que acha que a sua forma de viver tem que ser dentro desses moldes conservadores. E eles têm a liberdade de falar. E talvez muitos de nós não consigamos entender essa liberdade. E achamos que isso pode ser uma afronta à sociedade. Eu tenho um pouco de medo de cair nessa vala. Rapazes, vou dar meu pitaco aqui nessa conversa. A gente tem, na verdade, eu acredito que essa dificuldade a que o Ever se refere é justamente no nosso modo equivocado de entender liberdade, né? Principalmente, não independência. Acho que a gente não chegou a discutir ainda como sociedade do que se trata a independência. A gente não chegou até lá, sabe?
Mas acho que a gente ainda está discutindo o que é respeito, né? Eu posso me manifestar e posso falar para vocês a respeito, por exemplo, de religião, que foi onde eu aprendi a ter respeito pelo diverso, né? No movimento espírita, você não deve catequizar o outro, você deve atendê-lo, ajudá-lo, compreendê-lo, sem exigir que ele seja espírita, ou que ele concorde e aceite o espiritismo. Então, foi lá na evangelização do espiritismo que eu aprendi o que é respeito ao outro e respeito à diversidade, nesse exercício de não catequização. E acho que é essa que deve ser a tônica quando a gente vai falar também sobre política, né? Porque a gente vai falar, por exemplo, de uma coisa mais bem banal, que é qual é a dieta correta para você emagrecer, porque as pessoas, quando elas querem defender desesperadamente seu ponto de vista, elas elas exageram e querem impingir a própria opinião para o outro. E aí é que a gente erra, né? Nós podemos ter direita, esquerda, nós podemos ter democracia, socialismo, comunismo, a gente pode ter qualquer ordem, qualquer forma de administração, desde que haja respeito pelo outro. E o ser humano tem dificuldade nisso. Então, ele acha que a liberdade dele é fazer o que ele quer. E não é isso. Isso não é liberdade. Você pode pensar o que quer, você pode falar algumas coisas daquilo que você pensa, e eu digo sempre, pelo menos para os meus assessorados, não escreva nunca o que você está pensando. Medite e passe pelo crivo do outro antes. Sim, e ele tem que ser responsável pela palavra que ele usa, né? O artigo 5 da Constituição diz isso, que você será responsável pelo que está sendo falado e de alguma forma expressado. Exatamente. Aí, ó, a Tânia acabou de lembrar aí que a frase que eu falei aqui é do Paulo de Tarso, né? Um espírita, não é isso? Apóstolo Paulo de Tarso, né? Cristão, né? Ele foi um seguidor de Jesus do princípio do cristianismo, né? Onde ainda não existia judeu, né? Existiam várias formas diferentes formas de judaísmo, inclusive lá na época, é isso, Ever? O Ever depois me corrige. Mas os seguidores de Jesus eram chamados só de cristãos, né? Que a gente chama de... Ele foi um soldado, né? Ele foi um soldado romano. Ele foi um soldado romano que se converteu ao cristianismo. Primeiro ele perseguiu e matou muito cristão, depois ele se converteu. O maior exemplo de conversão, né, no cristianismo é o Paulo de Tarso. A Rosana também está fazendo uma colocação aqui, o que as pessoas não entendem é a diferença entre liberdade e libertinagem, e é uma diferença bem sutil. Eu só pegando carona aí na sua fala, né, quando você menciona aí que fala assim para as pessoas, cuidado aí com o que vocês escrevem, né? Aquela brincadeirinha que o povo fica aí na internet, né? Se eu for falar tudo que eu penso, nem parente eu vou ter mais, né? Então, assim, tem que tomar cuidado. Agora, eu também comungo aí dessa dificuldade do Ever, porque nós estamos vivendo um tempo muito complicado, né? Mas o que eu penso que deva prevalecer, além do amor, né, que é o maior sentimento do mundo, né? O amor que tudo cura, né? O amor é capaz de curar qualquer coisa. E, além do amor, o respeito, né? Isso que a Estela menciona muito bem aí, porque é tudo da vida e da sociedade, ter direita, ter esquerda, ter centro, né? Até extrema direita, né? É do mundo aí, né? É da vida. Agora, não dá para extrapolar, né? Alguns comportamentos, algumas atitudes, algumas falas que resvalam para o ódio, que resvalam para o desrespeito. Eu tenho as minhas convicções políticas, né? Tento, pelo menos, respeitar os que têm as deles aí. E eu sempre digo assim, olha,
Meu partido não é nem de esquerda nem de direita, meu partido é do humano, né? O que faz para o ser humano, né? Para que nós nos tornemos pessoas mais solidárias, mais empáticas, mais humanas mesmo, né? Óbvio que eu tenho meu lado, né? As coisas que eu penso, mas eu tenho muito cuidado para falar também, né? Eu reflito muito, eu penso muito no lugar onde eu estou, né? Para eu falar as coisas. Então, assim, eu acho, se eu acho que não devo falar, eu não falo, né? Aí eu falo metaforicamente, né? Aí é a interpretação, né? Usando da sutileza como aliado, né? Sempre, né? Então, agora só para colocar um pouquinho mais de poesia aqui na coisa, né? Como sempre eu gosto. Quando se fala muito de liberdade, eu me lembro muito do Manuel de Barros, né? Eu tenho aqui alguns livros do Manuel de Barros que eu adoro, né? Esse aqui é muito bacana. Meu Quintal é Maior do que o Mundo. Menino do Mato, que é maravilhoso. E esse outro aqui, o Livro das Ignorar. Não sei nem falar direito isso aqui, né? Aliás, a minha apresentação no meu Instagram, né, um verso do Manuel de Barros, né? Mas trazendo aqui um verso dele que é muito conhecido aí, né? Eu anotei, porque eu acho que eu não tenho nesse livro, que eu estava procurando mais cedo, mas acho que não tem, não. Aí eu peguei, pesquisei, anotei aqui para não falar errado, né? Quem anda nos trilhos é trem de ferro. Sou água que corre entre as pedras. Liberdade caça jeito. Então, se a gente for pensar nisso aqui, né? Nessa própria característica essa característica emblemática de autonomia, entre aspas, aí da água, né? De se adaptar aos seus caminhos na natureza, né? E quando ele fala aqui, né? Quem anda nos trilhos é trem de ferro, porque a gente pensa no trilho e o trilho já é um caminho determinado para você seguir, não é isso? O trilho, quem anda no trilho é a máquina, né? É o trem, é uma máquina mesmo, né? Aquela coisa cinzenta. Então, é determinado, né? A água não, né? Então, quando ele fala assim, sou água que corre entre as pedras, né? Ou seja, essa fluidez, né? E aí a gente pode retomar aqui lá o Heráclito, né? Que ninguém se banha na mesma água, né? No mesmo rio 2 vezes, né? Porque a gente está sempre em mudança, né? É como a água, né? Então a busca da liberdade, eu acho que ela passa por isso, né? Não por seguir um trilho, né? Mas você entrar nas fendas aí, né? Das pedras e se permitir ser como a água, né? E buscar o seu caminho, buscar a sua liberdade, buscar a sua independência, ou seja, o que ele está dizendo aqui, né? Caçar um jeito, né? Liberdade caça jeito, né? O que eu queria sugerir para vocês nessa nossa pegada aqui de discutir o que é liberdade, né? Eu tenho visto alguns documentários em vários lugares, inclusive tem no YouTube também, se alguém quiser assistir. Eu já até falei sobre isso aqui no Bom Dia Café, se não me falha a memória. São documentários a respeito de vida minimalista, né? Que vai desde as casas muito pequenininhas, que é um movimento dos Estados Unidos, e da Europa também, mas é mais forte lá nos Estados Unidos, até as pessoas que estão se propondo viver com um número X de roupa, sapato, enfim, com um número bem reduzido de itens na sua vida, como forma de tomar a rédea da sua vida, de como vivem, né? Talvez para nós brasileiros isso ainda não seja uma questão tão premente, mas a gente já vive no que diz respeito à quantidade, né? Não é premente para nós quanto à quantidade, no que diz respeito à quantidade, mas a decisão do que ter ou que não ter, de como viver, a gente tem perdido um pouco a mão, eu acredito.
porque passou a se ter uma necessidade, e aí vem o papo do consumismo, né? De ter que trocar carro todo ano, de estar sempre andando com carro zero, de ter um determinado tipo de roupa, de andar de uma determinada forma, que não são as nossas opções, não somos nós que estamos escolhendo isso. Outras pessoas estão escolhendo isso e estão dizendo para nós que aquela é a maneira correta de viver, né? Então, você tem que ter um veículo próprio e não usar transporte coletivo, você tem que colocar seus filhos em escola privada e não lutar, e não, ao invés de lutar por uma escola pública de boa qualidade ou de excelente qualidade, né? Porque a gente tem professor bacana para ter uma excelente qualidade nas escolas públicas. Então, a gente acaba deixando com que outras pessoas decidam como a gente vai viver. Essa a minha impressão depois de assistir esses documentários. E não é uma coisa fácil, né? Você falar assim, não, eu não vou consumir isso eu não gosto, isso eu gosto, ou eu não quero me vestir assim, né? Eu quero me vestir de outra forma, até o aspecto físico, né? Você tem que ter uma determinada característica, e nós que dizemos tanto, eu não sou igual a ninguém, acabamos ficando todos iguais, né? Ficando até com o mesmo formato de corpo, né? Quem vai falar sobre isso? Me faz lembrar um filme recente que ganhou o Oscar, Nomadland, em que as pessoas vivem dentro dos carros e procuram trabalhos como nômades e vivem com o mínimo. É um desafio. Né? Está contra o sistema capitalista, que exige que você consuma o tempo todo e cada vez mais. Desculpa, eu estava com o microfone fechado, né? O Ever era o seu microfone, estava dando microfonia mesmo, mas eu achei um jeito aqui de resolver, acho que agora já passou. Eu queria que você repetisse o que você falou agora, porque a gente não estava te ouvindo direito. É o filme que ganhou o Oscar esse ano, inclusive a atriz também, Frances McDormand, fala sobre essa vida minimalista, que vive-se com pouco, é um grupo de pessoas que buscam trabalhos e vivem dentro dos seus carros e percorrem em busca de trabalhos com aquele mínimo que cabe dentro do carro. E é assim que eles estabeleceram sua vida. É muito interessante. É difícil você viver com esse mínimo, porque tudo ao nosso redor nos impulsiona a consumir mais e cada vez mais. Edu? Como é que é o nome desse filme aí, Ever? Eu vou ter que pegar aqui. Depois você me fala, então. Um minuto só. Eu acho que tudo isso aí é resvalando aí para o conceito, né, de liberdade, porque, como a Stella está dizendo aí, essas imposições que a gente tem, que são feitas, né? Você precisa ter o carro X, que você precisa ter o aparelho celular mais moderno, você tem que ter o notebook, não sei o quê. E aí hoje nós vemos os acumuladores, né? É uma doença, né? É uma doença. É uma doença. É uma coisa gravíssima. Aí tem esses documentários, eu assisto de vez em quando. Achou aí, Ever? Depois você me manda aí para eu assistir esse negócio aí. Então, a gente vê esses documentários sobre os acumuladores e eu penso que a gente tem que tentar fazer um exercício contrário, né? De nos, talvez, desapegar de algumas coisas. Eu, nessa mudança da casa da minha mãe para cá, eu falei assim, olha, eu não quero ficar, eu só quero mudar mais uma vez, né? Porque quando eu morava com a minha mãe, aqui a gente já mudou tanto, né? Aí depois eu casei, separei, voltei para cá de novo, aí
saí daqui, fui para um apartamento, aí perdi o emprego, voltei para cá de novo, aí estou eu aqui de novo. Aí eu falei assim, olha, e toda vez é isso, você carrega fogão, carrega geladeira grande, carrega não sei o quê. Eu falei assim, ó, da próxima vez que eu mudar, e para ficar, inclusive, do meu tamanho, eu vou ter um frigobar. Eu não vou ter que fazer um frigobar, e vou ter um daqueles liquinhos, né? Que liquinho que chama, que trem? Faz para cozinhar lá nos acampamentos. Fogareiro! Eu já vou te dizer aqui, que não precisa nem ser esse com fogareiro, não. Hoje em dia tem uns elétricos. Aí. É o seguinte, o filme chama-se O filme chama-se Nomadland, que é de nômade mesmo. Aí a ilha é o lugar dos nômades. Ah, legal, vou assistir. Então, eu acho que é sempre resvalando para esse conceito. Eu acho que é sempre resvalando para esse conceito aí, né? Das nossas escolhas. Eu escolho, obviamente, e se eu tiver condição de ter um carro, né? Bacana, né? Como diz lá a música do Zé Cabaleiro, né? Mudar o carro novo por um novo carro novo, né? Você já tem um carro 2020, 21, você já quer um 22, porque ficam nessa cobrança de que você tem que ser essa coisa também, né, gente? Você tem que ser bem sucedido, você tem que ser um sucesso, você não pode fracassar. Que isso? A vida não é isso, né? A vida é uma vitória e um fracasso ao mesmo tempo. Né? Por que eu não posso ficar triste? Aí o filme. Não, é o filme. É uma das páginas do filme. Nomadland. Vou assistir esse filme. Tem no Netflix, será? Não. Tem. Não tem? Não. Eu sei que tinha visto lá. Não. Então depois eu procuro aqui. Mas então eu penso que é isso, sabe? Essas imposições sobre nós, como se nós tivéssemos que ser da forma como eles querem. Eles aí, né? O mercado, talvez, né? O sistema, né? O sistema, né? Não temos que ser. Temos que ser. Né? Mas é um desafio. É um desafio não ser. É difícil. Porque tem muita complicado porque você tem que estar num padrão e que muitas vezes você não consegue, e aí uma parte significativa dos deprimidos hoje, que são tantos os casos de depressão, né? Eu comecei o Bom Dia Café hoje destilando toda a minha bilis acumulada ontem numa situação muito desagradável que eu passei com meu filho por conta dessa questão, mas as pessoas percebem ou acreditam que não estão ao alcance das exigências da sociedade, do outro, não se enquadram num formato, né, num padrãozinho, numa caixinha, e aí elas vão se diminuindo e vão entrando numa roda viva negativa que elas não conseguem sair por conta disso, porque você tem que ser magro, tem que ser... Não é magro de saúde, né? Porque, gente, ser gordo não é bom, faz mal para a saúde ser gordo. Mas você não é só ser magro o suficiente para ser saudável. Você tem que ser magro, tem que ter barriga tanquinho, tem que ter o cabelo ou colorido, ou de tal jeito, você tem que usar um determinado tipo de celular, você tem que assistir os filmes todos que foram para o Oscar. Então, sabe, começa um grau de exigência que não é só comportamental, não é só de vestimenta, mas que também é daquilo que você pensa. Então, a gente está discutindo aqui, que nós estávamos, inclusive, discutindo, esquerda e direita, e discutindo supostas formas de escravização desses polos políticos, quando, na verdade, nós já somos escravos, né? E escravos de um consumo que não é a nossa escolha. É bravo isso, né? É bravo. É aquilo que eu falei, né? Das nossas escravidões, né? Digamos assim, de todas as situações, de relacionamento, de trabalho, é tudo, né? A gente é escravo de muita coisa. E para se libertar não é fácil. Não é fácil. Não. Tem que caçar um jeito, né? Como diz lá o poema
do Manuel de Barros. Tem que caçar jeito para encontrar a nossa liberdade. É muito verniz para pouca pessoa, é isso, Tânia? Acho que foi isso que a Tânia colocou, é muito verniz para pouca pessoa. É verdade, né? Porque tem um outro comentário que é interessante também, que a gente vê muito, né? Não, acho que a gente falou sobre isso, inclusive, há pouco tempo. As pessoas nas redes sociais são sempre felizes, né? A gente, quando sai na rua, a gente não sai chorando, né? A gente se expõe da maneira que a gente quer que o outro nos veja, né? E não necessariamente como a gente é. Mas eu acho fundamental essa questão da gente decidir como a gente quer ser, né? Quem é que nós queremos ser, e aí passa por essa questão de eu vou escolher que tipo de carro que eu vou ter, se é que eu vou ter carro, né? Se eu vou ser vegetariano, vegano, ou se eu vou ser carnívoro, isso cada um tem que escolher o seu, né? A sua maneira de viver. Mas agora a gente tem que fazer o que o Eduardo falou agora, a gente tem que fazer o exercício no sentido contrário, que é difícil, que não é fácil, mas a gente precisa fazer, se a gente quer ser independente mesmo, né? Porque até a gente mesmo, né? Até a gente mesmo critica o outro, né? Você é vegano? Não, pô, aí você começa a fazer as piadinhas com o outro, né? A gente sempre faz. Eu faço. Conheci uma amiga recentemente, e ela ficou até meio nervosa comigo, que eu fiquei fazendo as piadinhas com ela. Não, mas você não vai comer aquele churrasquinho e tal. Então ela ficou nervosa. Mas é porque é o seguinte, né? É costume, né? Nosso, né, gente? É humano. É humano. A gente também faz isso, né? E só para lembrar aí a frase da moça aí, como é que foi? Verniz? Como é que é? Muito, não sei o que lá, para pouco verniz. Muito para pouca pessoa. Muito verniz para pouca pessoa. Lembrei da música do Raul Seixas, né? Toda hora eu lembro do Raul Seixas. Lembrei semana passada no programa, né? Ele fala lá na música, né? Muita estrela para pouca constelação, né? Muita estrela. É assim, né? É muito verniz para pouca pessoa, é isso mesmo. A gente podia falar também nessa questão da liberdade, da nossa, que é o que nós estamos falando hoje, da liberdade mesmo de hoje, eu acho, sabe? Que acabou também, parece sendo uma obrigação, se eu vou participar, essa foi uma discussão que eu tive com a Tânia, né, que está conversando com a gente, ela e o filho cantam, né, o Ronaldo toca piano também, e eles estavam muito preocupados se eles iam publicar a gravação que eles fizeram, um vídeo que eles fizeram, da Tânia cantando o hino nacional, e o Ronaldo tocando piano, se isso não ia dar uma conotação estranha, não ia, eu falei assim, Tânia, publica, cara. E daí? E os outros? Dane-se os outros, né? Porque o hino nacional é lindo, gente. É lindo. A letra é maravilhosa, a melodia é maravilhosa. Eu falei para ela assim, eu vou falar outra coisa para você. Dia 7 de setembro eu vou apresentar o Bom Dia Café com a bandeira do Brasil pendurada. Porque a bandeira do Brasil não é de uma pessoa, não é de uma área, de um setor. A bandeira brasileira é símbolo do país, né? E aí, hoje é 7 de setembro, vou pendurar a bandeira do Brasil, sim. E aí, uns dias depois, lá no Carlos Cabeleireiro, a gente ficou discutindo, porque era a Semana da Pátria, e eu estava com uma camiseta com as cores da bandeira dos Estados Unidos, que a gente encontra toda hora, em qualquer lugar, a bandeira da Inglaterra também, mas você não acha roupa com a bandeira do Brasil, cara. Coisa mais difícil você encontrar. Para homem, não sei, mas para mulher, você não acha roupa verde, amarela, você não encontra. Não encontra, a gente tem uma vergonha. Só na Copa do Mundo. Só na Copa do Mundo, E aí, mesmo assim, tem que ser camiseta da CBF. Como eu ando meio puta com a CBF, né? Com o meu saco meio cheio deles, inclusive, a CBF eu não estou querendo, não, mas a verde e amarela é nosso, né? Verde e amarela é de todo mundo. A bandeira é um símbolo, né? Ela não é de A ou B ou C, né? Em que pese aí as falcatruas e corrupções da CBF, né? Mas houve uma apropriação, digamos assim, dos símbolos nacionais, né? Eu, por exemplo, adoro amarelo. É a cor que eu mais gosto.
Mas o negócio ficou tão complicado que se você sai de amarelo na rua, ou você põe a camisa do... Eu tenho uma camisa linda aqui da Seleção Brasileira, da década de 70, usada pelo Pelé. Não era nem CBF ainda, eu acho que era CBD, né? Confederação Brasileira de Desporto. Acho que era isso. Mas eu não uso a camisa mais, não. Porque se eu for usar a camisa, eles vão confundir as coisas, porque também é o seguinte, né, gente? A linguagem também, ela pode ser usada, e geralmente é, né? Sempre Física, é. né? Sempre é usada para... Aliás, o discurso, né, é o principal de tudo, né? Mas... Ó, a colocação da Tininha aqui. Eduardo, você talvez não saiba, a Tininha é minha irmã. Os Martins que aparecerem aqui são tudo parente. Porque se os parentes não assistem o Bom Dia Café, ó, o pau come. Ó, a falta das cores e da bandeira do Brasil são resquícios da ditadura, onde não podíamos usar no dia a dia os símbolos nacionais, nem cantar o hino. Exatamente. Na época, minha irmã, a Paula, que é a irmã mais velha, ela estava aprendendo a tocar o hino nacional no piano. E nós tínhamos um vizinho aqui que era policial militar. Um amor de pessoa, um doce de criatura, mas um dia ele passou em frente à casa dos meus pais e ouviu alguém ensaiando o hino nacional, bateu, tocou a campainha lá, chamou meu pai e minha mãe e avisou que não podia ensaiar o hino nacional no piano, a não ser dentro da escola de música. Aí o doce ficou amargo, né? Isso. Os símbolos só eram permitidos em solenidades, né? E cívica, né? Em solenidade cívica. Se o Rotary estivesse fazendo uma solenidade, por exemplo, e fosse hastear uma bandeira, não pode, não podia. Tinha que ser solenidade cívica, 7 as datas, né? Todas elas. Né? Então, a gente acabou ficando com esse resquício aí, eu concordo. Eu amo o hino nacional, eu amo a bandeira, toda vez que eu escuto o hino nacional, me emociono muito mesmo, é essa. Eu e a Tânia já falamos disso aqui também, que a gente chora. Eu choro. Quando é torcida cantando o hino nacional, então eu quase morro. Acho o máximo. É a catástrofe. Vanderlei, minha bandeira é verde e amarela. Tirei rapidinho. Ô, Vanderlei, é isso, cara. A gente tem que... Eu vou colocar de novo, não vou fazer sacanagem. A gente tem que aceitar a todo mundo, né? As pessoas se manifestam, é isso. Tô contigo aí, né? Vanderlei. Vamos junto. Olha, a gente tem que ter liberdade, né, para falar as coisas que pensa e para se expressar, né? Mas essa questão, por exemplo, né, de usar ou não usar o verde e amarelo e tal. Eu lembro não sei se vocês vão lembrar, o Clodovil lançou uma coleção, quando ele estava no auge da carreira dele, ele lançou uma coleção inteirinha verde e amarela e ela ficou encalhada, ele não vendeu. Não sei se vocês lembram disso. Eu lembro bem disso, porque foi uma coisa, né? E eu lembro da minha mãe falar uma roupa mais linda que a outra, mas a gente não via, porque o Clodovil só fazia roupa para o High Society, né? Usando um termo da época, inclusive. E ficou tudo encalhado. Não vendeu, não. Agora, eu queria te fazer uma pergunta, Estela. Você que é uma mulher muito desprendida, né? Já que nós estamos aí falando de liberdade, eu queria que você falasse sobre a cor dos seus cabelos. Que a gente estava falando dessas imposições, né, que tem de visual também, né, que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, tem que usar isso, usar aquilo outro. E aí você meteu um cabelo a tinta azul aí e ficou bonito demais, viu? Eu queria outro dia eu queria pintar, eu sou doido meu cabelo ficar grisalho, né? Mas no cabelo não fica grisalho danado, na barba fica, mas o cabelo não fica. E eu tava na minha cabeleireira, falei com ela, fulano, pô, vamos meter aquele platinado aí, só puxar uns fios. Ela falou assim, eu não faço isso, que se você fizer isso, você vai estragar o seu cabelo. Não faz, eu não faço, ela não faz esse serviço. Eu falei, então beleza, eu não vou fazer, não fiz não. Mas às vezes eu sou doido, uma vez eu pintei. Eu era noivo, aí eu pintei meu cabelo meio fiz luzes, porque eu tava indo pra praia, né, tava indo pra Porto Seguro, falei, vou juntar com os baianos, meus amigos lá e tal. E aí pintei, fiz umas luzes assim, mas... E aí, o seu cabelo? Essa cor aí é muito bacana, porque esse azul não é um azul qualquer, né? Não, ele é um azul bem fortão, né?
Você sabe que eu tentei uma vez fazer uma tatuagem e não tive coragem. Quando chegou na hora de tatuar, eu caí fora, vendi a minha tatuagem, a tatuagem que eu tinha comprado, enfim. Eu sou mais ou menos liberta dessas características. Não sou muito, não. Mas eu tenho uma nora, que, aliás, vai me dar a minha primeira netinha, agora em outubro. E ela adora pintar o cabelo, mas adora de adorar de verdade. Então, a cada hora ela tá com o cabelo num corte diferente, com uma cor diferente, e é bem legal a Natália Elisa. E eu achei aquelas cores do cabelo dela coisa mais linda, que delícia que é pintar o cabelo, né? E aí eu resolvi, baixei o aplicativo, experimentei, pus na internet, o povo riu, achou bacana, azul, 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 todo mundo votou no azul. Eu falei, vou pintar meu cabelo de azul. Agora, essa coisa de que tinta estraga o cabelo, é se você não toma cuidado, se você não cuida, ou se você usa tinta porcaria. Porque, obviamente, que tem a tinta muito boa, que custa uma fortuna, e a tinta porcaria, que custa mequetrefe. No começo, esse povo tudo pintava o cabelo com papel crepom. Lembra do papel crepom, que pintava a mão da gente, quando a gente ia fazer trabalho da escola? Eles pintavam com papel crepom. Hoje não, hoje tem linha profissional. É bacana, cara. Não estraga cabelo nenhum, não. Mas a escolha do azul, então, não foi uma escolha genuína sua? Você foi pelas pesquisas? Foi porque eu experimentei as cores no tal do aplicativo e vi quais eu gostava, né? E entre as que eu gostava, eu pus lá para o povo votar. E aí todo mundo votou, a maioria esmagadora votou no azul. E aí eu pus o azul e é só festa. Ontem nós estávamos numa cidade... Não, é lindo, é lindo. Nós estávamos numa cidade perto aqui de São Carlos, chama Tabatinga. E lá é a cidade do bicho de pelúcia, mas tem muita coisa para beber também. Nós fomos fazer uma compra lá para a Neta, eu e minhas irmãs. E aí nós fomos numa padaria, estamos lá comendo, aliás, uma padaria deliciosa, chama Pão Gostoso, se não me falha a memória. Se você passar por Tabatinga, não deixe de ir na padaria Pão Gostoso, porque estava um espetáculo mesmo. E aí a Paula, minha irmã, pintou o cabelo de cor-de-rosa, também foi na onda. A Tininha pinta o cabelo também, viu, gente? O povo fica perguntando da Tininha, mas ela também pinta o cabelo, só que é um pouco mais ruivo. Mas ela também pinta. E aí nós sentamos lá, eu, as minhas irmãs e minha sobrinha Rosana, e a moça veio, todo mundo da padaria, poxa, que cabelo bacana, fizeram foto, puseram até no Instagram. Na hora que vocês entrar lá, todo mundo com cabelo de uma coisa, fala assim, eu tô chegando só ET aí, né? Mas aqui, a minha filha, quando ela tinha uns 8 para 9 anos, assim, ela assistia, tinha um programa na TV a cabo que chamava... esqueci, lá tinha um personagem que chamava Stephanie, eu acho que era Lazy Town, que era o nome do desenho, e a Stephanie era uma boneca, ela tinha um cabelo rosa, compridão, assim, comprido, mas comprido mesmo. E aí eu comprei essa boneca para minha filha, não sei, acho que ela nem tem hoje mais não, mas aquele rosa mesmo, né? E aí teve uma época que ela queria, minha filha quis pintar o cabelo, com, sei lá, 8, 9 anos, eu falei, não vai pintar não. Eu falei, não vai pintar não, porque... Eu não sei, eu tenho algumas coisas assim, eu acho que se você começa a ser muito permissivo, novo demais, aí depois o negócio descamba. Eu falei, não, você não vai pintar, não. Aí eu acho que agora, não sei se ela vai querer pintar, né? Mas tá próximo de fazer 18 anos, aí agora vai fazer tudo o que quer, né? Aí agora eu vou pintar meu cabelo de verde. Aí eu acho que então nós vamos começar uma campanha para o Eduardo pintar o cabelo e o Ever pintar a barba. Acho justo. A barba do Ever é calado desse início, né? do assunto, porque não me pertence. É isso. Ainda tem gente que acha que eu pinto o bigode. Pois é. Você sabe que meu pai começou com cabelo branco aos 18 anos. A família dele toda começava com cabelo branco com 18 anos. 21. Pois é. E aí, o que acontecia? Era o cabelo branco, né? A sobrancelha grossa, que era uma miséria, que parecia 2 estaturas, era preta retinta, o bigode era escuro e a barba era branca. Era cada pedaço de um jeito. Então, o povo achava que ele pintava.
Na hora que você começou a descrever aí, você falou do bigode, da sobrancelha, eu lembrei do Monteiro Lobato, né? Achei até que o seu pai era o Monteiro Lobato, se não tivesse a barba. Não sei se você estava descrevendo aí, é a mesma coisa. Quase a sobrancelha do Monteiro Lobato, não era tanto, não, a dele era menorzinho um pouco. Olha lá, ó, o Silvio já tá zoando, ó, já sabe que vai me dar de presente um babador de vovó. Acho justo. Ai, ai. Queridos, 8h16, a gente se estendeu deveras hoje na nossa conversa, mas estava boa, né? Por isso que a gente foi esticando. Eu vou agradecer vocês de novo por estarem presentes no meu cafezinho aqui no meu quintal, viu, meninos? Obrigada, porque é sempre gostoso trazer outras conversas, né? Outros olhares. E espero vocês terça-feira, hein? Combinado. Um abraço. Estaremos aí novamente. Muito obrigado, Estela. É prazer revê-la. Prazer revê-lo também, Ever. Obrigado e até terça-feira, então. Bom feriado para vocês aí.